Bom dia, irmãos. Graças a Deus, mais uma semana que Ele nos dá, nos concede o privilégio, a oportunidade de estarmos na sua casa, louvando a Deus no primeiro dia da semana, no domingo do nosso Senhor. Vamos começar louvando ao nosso Deus. Vamos cantar Venha Adorar o Senhor. Vamos ficar em pé, os que podem, e nesse momento de louvor, adorar o Senhor com espírito de gratidão, de louvor ao Senhor, Ele que é digno de todo louvor. Adoraremos o Salvador, vem adorar o Senhor, força e poder, luz e prazer, vem adorar, adore a Deus, maravilhoso e grande é, vem adorar o Senhor. Céus clamarão, Deus honrarão, vem adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus, mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. O eterno Deus, venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isto eu sei. Venha adorar, adore a Deus, quem nos comprou no Calvário. Venha adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu. Venha adorar, adore a Deus. Vamos louvar a Deus, louvar a Deus. Venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus, mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Estamos adorando Senhor, mesmo? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome.
cantemos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Oremos. Pai querido, obrigado por tuas promessas que são mesmo tão grandes, Senhor, para nós que somos vermes, miseráveis pecadores, teus inimigos, Senhor, pessoas mesmo odiosas, que odiavam uns aos outros. Mas pela tua graça, Senhor, tua misericórdia, o teu grande amor com que o Senhor nos amou, mesmo estando perdidos em delitos e pecados, o Senhor nos deu vida. E hoje podemos estar na tua casa, Senhor, na tua presença, podendo louvar esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que faz mesmo promessas e cumpre a sua palavra. Senhor, esteja no meio de nós, recebendo os nossos louvores, edificando a tua igreja, Senhor, até mesmo salvando almas conforme o teu querer. E, Senhor, tenha misericórdia de nós. Somos miseráveis, mas pela tua graça também somos teus filhos, Senhor, não por nosso merecimento, mas apenas pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pedir para o pastor Elias colocar os nossos avisos, está na pasta mídia. Creio que os irmãos todos basicamente já conhecem, mas como temos visitantes nos visitando esta manhã e também tem as pessoas que nos assistem pelo YouTube, então é sempre bom estar relembrando, refrescando a memória. Então, os nossos trabalhos semanais começam no dia de hoje, domingo. Este culto agora às 11 é a nossa escola bíblica dominical. À tarde temos também o segundo culto dominical, às 17 horas. Então agora o pastor Elias está dando a carta de 1 Coríntios e à tarde estaremos retornando com o estudo em Gênesis. Hoje, se Deus permitir, é o 5º e o 6º dia da criação. Na terça-feira nós temos também o culto de doutrina. É um culto menos formal, no sentido de que, se você tiver alguma dúvida, você pode falar diretamente com o pastor na hora, fazer perguntas, trazer perguntas de casa. O pastor está dando, se não houver perguntas, se não tiver nenhuma dúvida, o pastor está dando os solas, né? Qual é o sola, pastor, agora? Está no Sola Escritura. Sola Escritura, né? Então, estão todos convidados na terça-feira às 20, né? Pelas 20 horas. Na quarta-feira nós temos o culto lá em Cuba, também 20h30, 20h45, o pastor está dando a carta de Apocalipse lá em Cuba. Então, se você tiver interesse, pode ir lá participar também. Na quinta-feira, às 3 horas, nós temos o culto lá em Vales Mortos. Mas antes, o pastor passa em Serpa, que é caminho, tem ali o lar de idosos que ele faz a visita ali, a irmã Ana, a irmã Augusta. O pastor disse que a irmã Augusta já está bem debilitada, no sentido de ela não já quase abre os olhos, está com a sonda ainda. E aí vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia da irmã Augusta. E aí depois Vales Mortos às 3 horas. E na quinta ainda, à noite, às 20 horas, nós temos o culto de oração aqui no nosso templo em Beja. E aí nós sempre
encorajamos os irmãos a estarem presentes nesse culto, né? Às vezes o culto de domingo é muito frequentado, porque, né, ninguém trabalha no domingo, está de folga. Mas o culto de oração também, irmãos, é um culto muito importante. Lembrando que não é o pastor que diz, né? Não é nenhum dos apóstolos que vão fazer esta afirmação que eu vou vos dizer agora. Sem mim nada podeis fazer. Quem foi que disse isto? Jesus, né? E a oração é o momento que nós dizemos para ele: olha, Jesus, não posso fazer nada sem o Senhor, né? Então, é o momento que estamos reunidos como família, como igreja, clamando ao Senhor suas bênçãos, a sua misericórdia para nós e para os nossos irmãos também. Então, quinta-feira, 20 horas, culto de oração. E no sábado, não está tendo agora porque estamos no período de férias. Tem o Daniel que está viajando, outros também que aproveitam para viajar, abalam para Lisboa, outros sítios. Mas todo sábado, às 17 horas, nós temos o nosso clube de crianças descobridores da Bíblia. Se Deus permitir, estaremos retornando agora em setembro com este clube. É 1h30, mas é um momento muito bom mesmo. Tá bem? E são esses os nossos cultos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chegar conosco e nos perguntar. Tá bem? Deixa eu ver. A Dina, pode fazer a nossa coleta? Saquinho? Tá bom. Enquanto nós vamos agora ter o nosso momento de oferta, lembrando que é algo mesmo voluntário. Este momento de oferta é algo voluntário. Você não é obrigado a dar. E antes disso, até mesmo, para eu não esquecer, né? Nós temos aqui uma família nos visitando. Podem falar os seus nomes? Ana. Valentina. Rebeca. Olha aí, nome da minha esposa, Rebeca aqui, ó. Denise. Joel. Muito bem. Vocês são de onde? Amadora? Lisboa, né, moça? Sejam bem-vindos. Depois os irmãos da igreja podem cumprimentá-los e falar com os irmãos, tá bom? Pastor Jander, Pastor Elias, sejam bem-vindos. A Dina pode vir. E enquanto isso cantaremos Cobre-me, descansarei. Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei
por favor. Senhor Deus, você está Deus, o único Deus que temos. Está todo graça que nós temos uma possibilidade de ter relação com o Senhor. Estávamos, Senhor, aqui juntos, estávamos, nós podemos dar um pequeno amor. Você amor está sem limite, você está muito para nós. Nós podemos mostrar nosso pequeno afeto, nós amamos também. Por tudo que você fez para nós. Obrigado, Senhor, está tudo graça. Amém. Amém. Irmãos, antes da mensagem, para descansar, que nós vamos passar quase uma hora aí, né? Sentados, vamos ficar em pé antes de irmos às classes. Só lembrando, na verdade, que a classe dos adolescentes hoje vão ficar, aí vai ter a classe das crianças lá com a Rebeca e comigo, tá bem? A Rebeca e a Valentina, tá bom? Estão convidados para ir também. Então vamos cantar, vamos jovens alunos da escola. Vamos jovens alunos à escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo, e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos à escola, louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando-nos santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ainda em pé, vamos aguardar o pastor Elias, vai fazer a leitura da palavra de Deus. Abençoe. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3, entramos agora no capítulo 3, vamos fazer essa leitura a partir do versículo 1 até o versículo 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3, os versículos de 1 até o versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa com o intuito e o propósito, Senhor, primeiramente, de Te agradecer. Te agradecer, Senhor, pela semana que passou, Te agradecer a Tua bondade, o Teu amor para conosco, pelo que comer, pelo que beber. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado também pela Tua grande salvação. E por isso, Senhor, estamos aqui para Te dizer obrigado, Te agradecer, Te louvar, Te bendizer por todas essas bênçãos. Pedimos também, Senhor, que o Senhor nos guie neste texto, que o Teu Santo Espírito, que é o autor desta palavra, possa tomar das coisas, Senhor, que a Ti pertencem e revelar, Senhor, aos nossos corações. Tu conheces cada irmão, cada irmã, cada amigo aqui. Tu sabes o seu dia a dia, as suas preocupações, tribulações, angústias. Ó Senhor Deus, que através da Tua palavra o Senhor possa consolar, confortar, guiar, salvar, fazer, Senhor, aquilo mesmo para o qual o Senhor mesmo determinou a Tua palavra que fizesse. E que o Teu nome, Senhor, só o Teu nome possa ser honrado e glorificado. No nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Podemos assentar. Muito obrigado. Bem, nós estamos ainda nesta exposição, que é a exposição na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ainda estamos dentro, irmãos, dessa parte em que o apóstolo Paulo está tratando de uma divisão dentro da igreja. A igreja se dividiu em 4 partidos, né? Incrível, dentro da igreja, partidos dentro da igreja. Eu já disse no passado que às vezes a gente tem aquela falsa ilusão de que dentro da igreja só é paz e amor, tranquilidade, oh maravilha, mas é um lugar em que Satanás trabalha muito, porque ele quer desestabilizar, ele quer fazer contenda, porque ele sabe que uma igreja unida é uma ameaça ao reino dele lá fora. Enquanto os irmãos estiverem brigando entre si, ninguém vai ficar preocupado em evangelizar a pessoa lá fora. Porque quem é que vai ter coragem de convidar alguém lá fora para vir para uma igreja onde as pessoas são brigadas? Você não vai ter nem coragem. Mas se é um ambiente bom, se é um ambiente gostoso, né? Olha, vamos lá na nossa igreja, olha, é uma maravilha. Mas quando tem contenda, a pessoa, eu vou lá convidar lá, nada. Para chegar lá, só briga, contenda, essa coisa. Então, quem ganha com isso é o reino das trevas, é Satanás. E por isso o intuito dele de fazer divisão dentro da igreja, de fazer briga dentro da igreja. O apóstolo Paulo, aqui nessa epístola, ele vai tratar disso, da divisão na igreja, e vai usar vários argumentos para trazer os irmãos à unidade. E aqui está mais um argumento do apóstolo Paulo em prol da unidade da igreja. Desse versículo 1 até o versículo 9, o apóstolo Paulo vai falar da unidade da igreja e a soberania de Deus no crescimento espiritual.
A igreja de Corinto estava, é claro, enfrentando essas divisões internas, com crentes se alinhando a diferentes líderes e mostrando uma imaturidade espiritual, que Paulo vai chamar aqui de carnalidade. Nesses versículos do 1 ao 9, o Paulo vai contrastar essa condição com a verdadeira espiritualidade, que se manifesta, a verdadeira espiritualidade se manifesta na unidade e na dependência de Deus para o crescimento. Ele desafia a igreja a crescer espiritualmente, deixando de lado as divisões e reconhecendo que é Deus, e não os líderes humanos, quem dá o crescimento. Então, eu dividi aqui, irmãos, do versículo 1 até o versículo 9, eu dividi aqui assim em 4 partes, porque, na verdade, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo vai mostrar 4 coisas. 4 coisas. A primeira é o problema deles. O Paulo vai mostrar aqui primeiro o problema dos irmãos em Corinto, que é o quê? A imaturidade espiritual e a carnalidade. Nós vamos ver isso no versículo 1 e versículo 3, do 1 a 3. Depois, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que Paulo e Apolo são servos, não rivais, eles não são rivais. Isso Paulo vai mostrar do versículo 4 até o versículo 5. E depois o apóstolo Paulo vai mostrar que Deus é o único que dá o crescimento. Vamos ver isso no versículo 6 até o versículo 7. E por fim, o apóstolo Paulo, nos versículos 8 e 9, ele vai mostrar que a unidade, que há uma unidade na obra de Deus, mostrando que todos os irmãos, todos os crentes são cooperadores de Deus. Isso nós vamos ver pela graça de Deus nos versículos 8 a 9. Então vamos ver aí a primeira coisa, que é o apóstolo Paulo identificando o problema lá na igreja, o problema dessa divisão. Por que os irmãos estavam divididos? O apóstolo Paulo vai mostrar aqui no versículo de 1 a 3 que o problema aí nada mais é do que uma imaturidade espiritual e carnalidade. Olha o que ele diz, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Você já imaginou? O apóstolo Paulo já tinha passado por lá. O apóstolo Paulo está em Éfeso. Ele escreve essa carta de Éfeso para eles. Irmão, já tinha passado aí uns 5, 6 anos. Você já imaginou? Aí o apóstolo Paulo, ele atribui esse comportamento dos irmãos de divisão, tipo assim, esse é um comportamento de crianças. Vocês estão tendo um comportamento infantil, crianças em Cristo. Você já imaginou uma coisa dessa? Quando Paulo fala aqui de espirituais e carnais, a gente vê, ele está, irmãos, contrastando 2 tipos de atitude ou condições espirituais dentro dos cristãos. E aí nós vamos explorar o que ele quer dizer com cada um desses termos. Primeiro, vamos olhar aí o espirituais, né? Por que se diz, olha, isso aqui é um comportamento espiritual, olha, isso aqui é um comportamento carnal. Os espirituais são aqueles que são maduros na fé e que vivem sob a orientação do Espírito Santo. Estes crentes demonstram um crescimento espiritual saudável, evidenciado por sua compreensão das verdades de Deus e por um comportamento que reflete o caráter de Cristo. Eles são capazes de discernir a vontade de Deus. Agora veja, eles vivem em unidade com os outros crentes e demonstram frutos do Espírito, como a gente pode olhar lá em Gálatas 5, 22 a 23.
Lá diz o seguinte, Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí, a gente vê, irmãos, baseado em Gálatas 5, 22 e 23, e o que o Paulo disse, vemos claro as características dos espirituais. São pessoas que são maduras espiritualmente, têm esse discernimento, uma vida centrada em Cristo, um comportamento e atitudes que reflete assim, obras do Espírito Santo na vida dele. A carnalidade, ou seja, os carnais. É claro que esta expressão tem sido um pouco deturpada no meio cristão, entre os crentes. Tem gente que interpreta muito mal essa questão aqui. Primeiro, vamos ver o que é essa carnalidade. O Paulo vai mostrar que aqui os irmãos carnais são aqueles que, embora crente, note bem, ele não diz que não são crentes, tá certo? Existem crentes carnais? Existem. Os espirituais e os carnais. Os espirituais já vimos. Os carnais são aqueles que, embora são crentes, aqui não está dizendo que eles são incrédulos, porque agiram daquela maneira. Não, são crentes. São crentes. Ainda estão agindo de acordo com a natureza humana pecaminosa e imatura. Paulo usa o termo carnal para descrever cristãos que estão permitindo que sua natureza humana ou a carne domine o seu comportamento em vez de serem guiados pelo Espírito Santo. E a gente vê isso. Em vez de eu ser dirigido pelo Espírito, eu vou ser dirigido pela carne. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que estes são dominados, ao invés de serem dominados pelo Espírito, são dominados por sua carne. Essa carnalidade se manifesta em comportamentos como inveja, contendas, divisões, que eram evidentes na igreja de Corinto. Era isso que tinha lá. Então, a característica dos carnais é uma imaturidade espiritual, um comportamento baseado em desejos e emoções humanas, divisões, contendas, falta de discernimento espiritual. Agora, um esclarecimento, irmãos, porque eu falei que esse termo carnais é um pouco deturpado dentro do meio cristão, dentro do meio dos crentes, porque eles às vezes dizem o seguinte: olha, aquele irmão vive na prática do pecado. Olha, ele está no pecado o tempo todo. Olha, ele vive. É um crente carnal. É um crente carnal. Irmãos, veja só. Não existe um crente que viva na prática do pecado. Não existe. Entenda isso. Porque se você disser que aquele crente, veja, e aqui a gente tem que ver não somente a declaração de uma pessoa que diz que é crente, tem que ver, ele é regenerado? Porque uma pessoa que se proclama, ou que se diz que é crente e tem um comportamento continuado, eu não estou dizendo uma vez, porque a gente vê crentes verdadeiros. Davi, era ou não era um crente verdadeiro? Era ou não era? Era. Cobiçou ou não cobiçou a mulher? Cobiçou. Adulterou ou não adulterou com aquela mulher? Adulterou. Hoje os crentes iam dizer: esse não é crente não. Ele cobiçou aquela mulher. Não é um crente. Se fosse um crente não cobiçava. E Davi? Não era crente não? Davi que adulterou, era ou não era crente? Era. E tem mais. Mandou matar o marido da mulher. E aí, era ou não era crente? Vai lá olhar o salmo que ele escreveu. Então, eu não estou falando de comportamentos pontuais. Eu não estou falando de que você e eu estamos na carne. Nós estamos na carne. Eu não estou aperfeiçoado. Você não é perfeito. Então vai ter dia que você vai agir pela carne, vai ter dia que eu vou agir pela carne, mas isso não quer dizer que nós somos incrédulos, isso não quer dizer que nós não somos regenerados, quer dizer sim que nós não evidenciamos o fruto do Espírito e que temos que tomar conta. Lembra que Jesus Cristo disse: orai e vigiai?
Então, naquele momento em que você não orou, não vigiou, você caiu, como Davi caiu. Mas isso não quer dizer que você não é um crente. Então, uma pessoa que diz assim, aquele ali é um crente carnal, como querendo dizer, ele vive na prática do pecado. Não é isso, irmãos. Porque a Bíblia diz aqui bem claro, a doutrina tem que ser esclarecida. 1 João 3, versículo 7 a 9. Nós não podemos negar essa verdade. Eu não posso entender um crente carnal como um crente que vive na prática do pecado. Um crente carnal ele, ao invés de agir pelo Espírito, não agiu. Teve um comportamento segundo a sua carne. Teve um comportamento segundo a sua carne. Não é maduro ainda. Mas dizer que um crente carnal é uma pessoa que vive na prática do pecado, isso é mentira, irmãos. Não é isso que o Paulo quer dizer quando ele fala de crente carnais. Ele não quer falar isso. Olha o que diz 1 João 3,7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, note que o João está falando em uma prática. Ele não está dizendo que nós, como crentes, estamos isentos de pecar. Ele não fala disso. Até porque, no capítulo 1, ele diz mesmo assim, olha, filhinhos, se dissermos que não temos pecado nenhum, mentimos. Então não tem um crente aqui que vai dizer, eu não tenho pecado. É um mentiroso, já pecou. Então temos sim pecado. Agora a diferença é que nós não vivemos na prática do pecado. Essa é a diferença. Não se vive na prática do pecado. Se tem um irmão que você diz que conhece, uma irmã que você diz que conhece e vive na prática do pecado, não é um regenerado. Porque a Bíblia diz bem claro, aquele que vive na prática do pecado, ele procede do diabo, versículo 8, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele, veja como ele diz todo aquele, ele não diz todo crente, todo evangélico, todo nascido de novo, não, ele diz todo aquele. Por que todo aquele? Porque tem muita gente que diz que é, mas não é. Diz que é crente, mas não é regenerado. Então, o João já tinha alertado eles. Lá no capítulo 2, ele disse, olha irmãos, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para ficar manifesto que nenhum deles era dos nossos. Mas enquanto estava junto conosco, era parecido conosco. Ninguém dizia que era incrédulo, porque estava conosco. Mas depois de uma determinada situação, foi-se embora. Opa, agora ficou evidente que ele não é dos nossos. Então não é uma coisa muito clara para ver dentro da igreja, não. Então ele diz, todo aquele que é nascido de Deus, note como ele diz, nascido de Deus, ele não diz que aceitou Jesus, todo aquele que é batizado, ele não fala nada disso. Porque há sim a possibilidade de você dizer que é crente e não é regenerado. Foi batizado numa igreja, mas não é um regenerado. Ele está falando aqui de regenerado, de verdadeiramente crente, um verdadeiro regenerado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E agora você vai dizer que um crente para mim vive na prática do pecado? Eu vou dizer que é mentira. E se você vai dizer, eu conheço alguém, pois então ele não é. Porque ou eu devo acreditar em você, ou eu devo acreditar no que diz a Bíblia. A Bíblia está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tu conhece algum que vive? Se você conhece alguém que vive, eu vou dizer, ele não é. Fico com as Sagradas Escrituras, porque você não sabe se ele é um regenerado. Você está olhando ele como diz que é um crente. Você está olhando para ele assim, mas você sabe realmente se ele é regenerado? Porque o regenerado diz que ele não vive na prática do pecado. Por que não? Continuação do 9. Pois o que permanece nele, note bem, permanece nele. Não chega e sai depois. Chegou aqui, agora ele já sai, ele já vai embora. Não. O que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Davi cobiçou? Cobiçou. Mas viveu a cobiçar? Não. Davi adulterou? Adulterou. Mas viveu a adulterar? Não. Davi matou? Matou. Mas viveu a matar? Não. A mesma coisa pode acontecer com você e comigo. Mas isso não quer dizer que você não era um crente.
Agora, se você continua na prática da cobiça, você não é. Se você continua na prática do adultério, você não é. E se você continua a matar, você não é. O que vai determinar é a prática. Então não vale a pena a pessoa somente dizer: eu sou um crente, eu sou batizado. Eu quero ver a tua obra, a tua prática, a tua vida continuamente. É aí que vai dizer muita coisa. Se você é regenerado ou se você não é. Então note o que ele diz aí. O que permanece nele, a divina semente, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. 10. Nisto, na prática, em praticar justiça, em praticar pecado, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Pronto. Não, eu amo, só que eu não posso ver o rosto. Não, eu amo todos os meus irmãos, mas não suporto a cara do fulano de tal, da irmã fulano de tal. Não quero ver perto de mim. Não, já me dá tremelique, só de ver o rosto dele. Só de ver o rosto dela tem algum problema com você. Só os filhos do diabo odeiam seus irmãos. Eu já disse para os irmãos a diferença entre amar e gostar. Nós somos exortados, irmãos, a amar até quem? Até quem? Até os nossos inimigos. E aí, você não vai amar, não? Então ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Então, eu espero que esteja esclarecida essa questão de crente carnal. O que é um crente carnal, um crente espiritual? Tá bem. Então, depois do apóstolo Paulo ter dito o que eles de fato são, eles são crianças. Então agora Paulo vai falar da coerência na alimentação. Então Paulo detectou, vocês são crianças. Agora Paulo, para mostrar coerência no que ele disse, ele vai falar no versículo 2 o seguinte, versículo 2, 1 Coríntios 3, 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. E por que não fiz isso? Porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então você está vendo que ele está trocando a palavra criança por carnais? Em outras palavras, ele está dizendo que os irmãos são imaturos, são infantis. Já pensou? Eu penso que o Paulo podia pensar mesmo assim: olha, talvez alguém lendo essa carta, ele vai ficar um pouco ofendido. Vou continuar, vou dizer o seguinte, olha lá o versículo 3. O apóstolo Paulo, ele vai provar a imaturidade e a carnalidade daqueles irmãos. Versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, eu não estou julgando os irmãos. Não pense que eu estou aqui escrevendo julgando os irmãos. Não estou julgando. Eu estou fazendo um julgamento de acordo com o que eu vejo, de acordo com os fatos. E eu vou mostrar para vocês os fatos. Eu disse que vocês eram infantis, eram crianças, e eu vou provar isso. Por quê? Porque essa atitude de vocês, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais. Tipo assim, concorda comigo? Vocês estão dizendo: não, eu não sou criança, eu tenho 5 anos de crente, eu não sou infantil, eu já sou maduro e tudo. Mas ainda está com ciúmes? Ainda está com contenda? Vocês estão brigando aí dentro da igreja e tudo. E, irmãos, isso mostra que vocês são crianças. Eu não sou. Então para de brigar. Então para de fazer contenda. Para de dividir. Porque uma ação dessa é uma ação de criança. Então, havendo entre vós ciúmes, contenda, não é assim que sois carnais, andai segundo o homem. Então, a divisão na igreja, com grupos que se identificam com diferentes líderes, Paulo, Apolo, é um sintoma, irmãos, dessa carnalidade. Qual é o raciocínio do apóstolo Paulo aqui? Bem, o apóstolo Paulo entende que a divisão é um sinal de imaturidade espiritual.
Se os coríntios fossem espiritualmente maduros, eles veriam além das diferenças. Olha, o Paulo é assim, o Apolo é assim, Pedro é assim. Eles viam além da diferença entre os líderes humanos e reconheceriam a unidade em Cristo. A carnalidade os impede de crescer espiritualmente e de viver em unidade. Por isso que tem muitos que não crescem. Depois de ter identificado ali o problema, imaturidade espiritual, carnalidade, versículos de 1 a 3, Paulo passa agora para a desmistificação. Ele vai desmistificar a desmistificação dos líderes. Ou seja, o Paulo e o Apolo são servos e não rivais. A impressão que estava passando dentro da igreja é o seguinte: os irmãos começaram a se dividir, por quê? Porque um era do partido de Paulo, gostava do Paulo, gostava da exposição de Paulo. Outros não, gostavam do Apolo. Puxa, o Apolo é muito eloquente, o Apolo é diferenciado. Não, Pedro que sim, ele andou, foi o único que andou sobre as águas. Fora de Jesus não tem outro. Eu sou do partido. Então com isso criou-se divisão. Não é o que acontece, por exemplo, a pessoa apoia o Sporting, ou apoia o Benfica. Não tem problema nenhum. O problema é quando esses aqui começam a brigar, um joga pedra no outro, o teu time não vale nada. Então, calma, deixa o cidadão torcer à vontade. Ele gosta do esporte, deixa. Ele gosta do Benfica, deixa. Ele vai para lá, então aquela reunião no estádio, que pode ser uma reunião familiar, todo mundo ali torcendo sem problema, está tendo às vezes briga, mas por quê? Então é uma coisa infantil. Poxa, quer dizer que eu não posso torcer por esse, não, eu tenho que torcer pelo que tu gosta? Calma aí, eu sou livre. É mais ou menos isso aqui. Então, o que o Paulo está colocando aqui, ele está desmistificando esse pensamento dos irmãos, achando que o Paulo, o Pedro e o Apolo são rivais. Olha, agora vai pregar o Paulo, agora vai pregar o Paulo. Bom, agora eu vou suportar esse aqui, eu vou apoiar esse aqui. Eles são rivais. Esses pregadores são rivais. O Paulo está brigado com Apolo, o Apolo está brigado com Pedro, e cada um está querendo arrebanhar um grupo para eles. O Paulo vai desmistificar isso. De que maneira? Falando no versículo 4 a 5 da seguinte forma: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aí ele chama os irmãos à razão. Ele diz assim: quem é Apolo, irmãos? Diga-me lá, quem é Apolo? Fale, quem é o Apolo? E quem é Paulo? Quem é Paulo? Vou dizer para vocês: o Apolo e o Paulo, eles são servos, irmãos. A palavra aqui, escravo. Eles são servos, irmãos, por meio de quem crestes. Tem gente aí dentro da igreja que aceitou Jesus por mim, por meu intermédio. Mas quem foi que regenerou o coração? Foi Deus. Tem gente aí que aceitou Jesus Cristo com o Apolo, através da pregação do Apolo. Aceitaram Jesus, são discípulos do Apolo nesse sentido, porque aceitaram com Apolo. Mas me diz uma coisa: quem foi que os regenerou? Quem foi que regenerou? Foi Deus. Lembra o exemplo, irmãos? O Paulo está onde? Paulo está em Filipe, ele está pregando, tem um grupo de senhoras escutando. Aí a Bíblia diz assim: Deus abriu o entendimento de quem? De Lídia, para entender. Eu pergunto, e se Deus não abrisse o entendimento? Tanto faz quem era Paulo, Apolo ou Pedro. Entende? Então ele está dizendo: irmãos, olha, essa discussão, essa divisão aí é de criança, irmãos. Poxa, será que vocês não entendem que o Paulo, o Apolo, eles só são canais, irmãos? Eles só são meios pelos quais vocês vão acreditar. Mas ele diz aqui: servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu assim a cada um. Mas ele vai falar mais na frente o quê? Que o crescimento vem de Deus, que é Deus que faz a obra. Então, tipo assim, vocês estão acreditando, ou vocês estão dizendo que aquele ali é mais importante. Não, são todos canais. São todos meios.
O apóstolo Paulo, irmãos, poderia pregar a vida dele toda e não se converter uma alma, se Deus não regenerar o pecador. Se Deus não regenerar o pecador, Paulo pode ficar pregando 100 anos, não vai se converter um. Por quê? Porque ele prega para mortos. E só vai ressuscitar se Deus ressuscitar. Se Deus agir no coração do homem, se Deus regenerar o coração do homem, aí sim. Então, o Paulo e o Apolo e o Pedro são meios que Deus usa. Então, para que vocês estão fazendo fã-clube do Apolo, fã-clube do Paulo? Calma, o que é isso? Quem regenerou foi Deus. Qual é o raciocínio, então, de Paulo aqui? O Paulo quer que os coríntios entendam que os líderes não são figuras a serem veneradas ou seguidas cegamente, né? Em vez disso, eles são instrumentos de Deus. A fé dos crentes deve estar centrada em Cristo, não nos homens. Então, quando eles dizem assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, o que é isso? Essa forma de dizer é uma forma de criança. Criança. Porque quando Paulo abre a Bíblia, ele expõe as Escrituras, ele expõe a palavra de Deus. Quando o Apolo vai expor as Escrituras, ele vai expor a palavra de Deus, ele não vai expor o pensamento dele. Agora, é claro, irmãos, o estilo do pregador, né? Aquele pregador é mais agressivo, aquele outro pregador é mais calmo. O Paulo era mais agressivo, o João não. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí, obviamente, no público, um diz, eu gostei muito do apóstolo João. Olha como ele falou, amados, amemos uns aos outros. Olha que, que maravilha. Aí um outro diz mesmo assim, não, eu gostei foi do Paulo. O Paulo chegou mesmo, ele disse assim, olha, aquele que leva para vocês uma outra mensagem, seja anátema. Ele tem que falar assim com firmeza. Irmãos, são todos vasos de Deus, escolhidos por Deus para atender às necessidades da igreja. Existem irmãos que estão mais abatidos, precisam de uma palavra mais consoladora. Tem aqueles irmãos que estão vacilantes, precisam de uma exortação. E Deus usa quem? Os pregadores, a mensagem, até o estilo. Mas quem faz isso é Deus. Ora, nos domingos aqui, eu não venho pregar a minha mensagem, a minha história. O pastor Jânio não vai pregar a história dele, vamos pregar a Bíblia, a palavra de Deus, de Deus. Então, depois de ter mostrado que Paulo e Apolo são servos, não rivais, no versículo 4 e 5, Paulo passa a mostrar que, versículos 6 e 7 agora, que Deus é o único que dá o crescimento. Interessante. Veja aí o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Olha como o apóstolo Paulo, irmãos, está mostrando a infantilidade daqueles irmãos. Estão brigando, querendo fazer partido por causa dessas figuras, né, que era o apóstolo Pedro, o Paulo e o Apolo. E o Paulo vai dizer, vocês acham que nós somos rivais? Nós não somos rivais não, estamos juntos. Estamos pregando as coisas de Deus para vocês, irmãos. Que conversa é essa? Comemos junto, Apolo, Pedro, estamos juntos. Somos rivais não. Por que essa rivalidade aí? Olha, quem dá o crescimento é Deus. Então note que Paulo, ele usa a metáfora agrícola para explicar os seus papéis. O papel do Paulo e o papel do Apolo. Qual é o papel do Paulo? Ele plantou, porque foi ele que chegou primeiro em Corinto. Então ele plantou, aí foi embora. Aí depois quem veio? Apolo. E o que o Apolo fez? O Apolo regou. O Apolo regou. Agora veja só, foi Deus quem deu o crescimento, foi ou não foi? Foi. Eu posso plantar, pode não crescer. Pode não crescer. Por isso que quem mais semeia vai colher, porque nem toda semente vão crescer. E quem é que dá o crescimento? É Deus. Eu tenho que plantar, tenho que regar. Mas se Deus não der o crescimento, irmãos, não sai nada. Absolutamente nada.
Versículo 7. De modo que, olha isso aqui. De modo que nem o que planta, Paulo, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O apóstolo Paulo tá tirando a atenção dos irmãos, dos pregadores, para a verdadeira fonte de bênção na vida deles, que é Deus. Apolo e Pedro são instrumentos. Mas lá na frente nós vamos aprender o seguinte, irmãos, que o que eles estavam dizendo é o contrário. Não é eu que sou de Paulo, não é eu que sou de Apolo. O Paulo é meu, o Apolo é meu. Foi Deus que deu esses homens para mim. Não é eu que sou deles, é eles que são meus. Olha a maneira de pensar. Mas eu acredito, irmãos, que Satanás é que faz isso dentro da igreja. Porque ele quer dividir, ele quer separar, para que não haja progresso, seja na cidade ou seja no país. Ele quer dividir, ele quer fazer confusão. Em cima do quê? De uma coisa que não era racional, espiritualmente falando. Era um comportamento de crianças. O trabalho dos líderes, a gente vê, o Paulo mostra que é necessário, mas não é eles que produzem o crescimento espiritual. Esse crescimento é obra exclusiva de Deus. Paulo quer que os coríntios vejam que sem a ação de Deus, todo o esforço humano seria inútil. Isso deve afastá-los de colocar líderes em um pedestal. Esse é o grande perigo, irmãos, de colocar um determinado pregador. Não, esse aqui, não, eu vou escutar os pregadores, né? Escuto este, escuto aquele. Foi muito bom aqui, foi muito bom aqui, foi muito bom acolá. Mas bom, com esse aqui eu concordo aqui, com aquele lá e tal. E não fazer uma pessoa super de tal maneira que o que ele diz é lei. Nós estamos estudando nas terças-feiras esse princípio de tota escritura prima escritura. Os pregadores podem falar, podem pregar. E eu vou fazer como um crente bereano. Vou dar uma olhada nas escrituras para ver se está de acordo com a Bíblia. Se tiver, concordo. Se não tiver, não concordo. Pronto. Ele pode ser um grande pregador, mas maior do que ele é a Bíblia. É a Bíblia que tem razão. Ela é a última palavra. Então os bereanos ouviam Paulo, mas depois diz assim: cada dia os bereanos olhavam para a Bíblia, para as Escrituras, para ver se o que o Paulo dizia era de fato assim. É isso que nós devemos fazer. Por isso nós chegamos, trazemos a Bíblia, estamos aí, o pastor está pregando, está ouvindo, opa, e não dizer, não, o que ele falou está falado, pronto, acabou. Não, vamos olhar, é isso mesmo? Concordo, está certo, muito bom, vou seguir, independente de quem é o pregador. Lembra quando Jesus Cristo está alertando os seus discípulos com respeito aos escribas e fariseus, que ele chamou de hipócritas? Aí ele diz assim: olha, vocês estão ouvindo aí os escribas e fariseus? São hipócritas eles. Mas deixa eu te dizer uma coisa: façam tudo o que eles disserem. Isso não é uma coisa assim? Calma aí, se ele é hipócrita, por que eu tenho que fazer o que ele está dizendo? Jesus Cristo diz: fazei tudo o que eles disserem. Por quê? Porque Jesus estava olhando no que eles estavam pregando. Era a palavra. E a hipocrisia do pregador não invalida a palavra que é a verdade. Então a prostituta pode falar, o ladrão pode falar, a pessoa sem caráter pode falar, mas está falando da palavra, eu vou acreditar, seja o ladrão, a prostituta, seja ele quem for. Eu não estou dando crédito a esta pessoa, eu estou dando crédito à verdade que é a Bíblia. Então ouçam o que eles dizem. Mas não vão fazer o que eles fazem. E aí, irmãos, nos mostra que às vezes o que acontece? Existem muitos crentes que abandonam os cultos, que abandonam a igreja, que não querem mais saber, que são chamados de desigrejados, porque viram muita hipocrisia na igreja. Eu não sigo mais porque aquele pastor disse tal, ele pegou, adulterou e fez isso e aquilo. Eu não quero mais saber disso. Tu está seguindo a quem? Sinceramente, você está seguindo a quem? Ou isso é apenas uma desculpa para você ficar na sua casa?
o fato dele ter caído, ou o fato dele ter errado, ele vai se entender com Deus. É Deus, é Ele Deus. Eu vou continuar seguindo o meu Senhor. Enquanto Jesus Cristo não me escandalizar, eu vou continuar servindo a Ele. Quando é que Jesus vai me escandalizar? Diga aí para mim, quando Ele vai me escandalizar? Quando? Nunca. Então nunca vou parar de segui-lo. Mas vai ter irmãos que vão me escandalizar? Vai. Agora você está seguindo irmãos ou está seguindo a Jesus Cristo? Quem é que você está seguindo? Se você está seguindo a homem, cedo ou mais tarde você vai deixar a igreja e ficar na tua casa. Você é o único santinho, o resto todo mundo é hipócrita, e você não pode se contaminar com os pecadores. Você tem que ficar em casa, reservado da hipocrisia, do sei mais o que e tal. Loucura! O próprio Senhor, na sua palavra, diz que não deixei de vos congregar, mas você diz que ama a Deus. Eu amo ao Senhor. Se ama ao Senhor, por que não faz o que Ele manda? Não deixeis de vos congregar. Não é o Apolo que disse, não é o Paulo que disse. É Jesus, através da sua palavra, que fala: não deixei de vos congregar, por isso eu vou me congregar, porque eu quero ser um filho obediente. Veja, a quarta e última, irmãos, a unidade na obra de Deus. O Paulo vai mostrar que todos nós somos cooperadores, não rivais, somos todos cooperadores. Olha o versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Veja, ele não está dizendo que são dois ou são divididos. O que planta e o que rega são um. E cada um, note bem, cada um receberá o seu galardão. O teu trabalho foi de plantar? Não se preocupa, tu vai receber. O teu trabalho é de regar? Não te preocupa, você vai receber. Agora você não pode dizer assim: olha, o cidadão plantou muito mal, eu não vou regar isso aqui não. Eu não vou fazer isso aqui porque... Quem vai perder? Você, meu querido. É você que vai perder. Porque ele vai mostrar que a obra de quem é? É de Deus. A obra não é de um homem. A obra é de Deus. Mas a pessoa fixa no homem. Ele fixa no homem. Ah, essa igreja aqui é do apóstolo Paulo? Não vou com a cara dele. Vou boicotar tudo. Quero lá saber. Está boicotando o quê, irmãos? A obra de Deus. Não é de Paulo. Ele diz bem claro: o que planta é um, o que rega é um, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O seu próprio trabalho. Eu vou receber pelo meu trabalho, não vou receber pelo teu não. Quantas pessoas já pararam de evangelizar, pararam de fazer a obra de Deus por causa dos outros? Eu cantava na igreja, mas desde o dia que começaram a dizer que eu desafinava e tudo, pronto, eu acabei com isso, eu não quero mais saber. Parou de ganhar galardão. Você... Ah, eu não vou mais evangelizar porque eu fui evangelizar e tal e tal. E o pessoal nem vai comigo. Não vai nem sair e tal. Quem vai perder? Você. Cada um vai receber de Deus o seu galardão. Não é o pastor que vai te dar, não. Não é o irmão que vai te dar. Quem vai te dar é Deus. E é isso que o Paulo está dizendo. Olha o versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Vai cooperar? Muito bom. Não vai cooperar? Mal para você. Somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Lembra que o apóstolo Paulo, ele disse: eu me faço de tudo para, assim, por todos os meios, ganhar o maior número possível. Ele vai ter galardão? Vai. Agora, se ele disser: o Pedro não viajou, o Pedro não saiu. Olha, ninguém está saindo para evangelizar. Eu também não vou. Quem perde? Você. É você que perde. Vai ser cooperador com Deus? Quem te salvou foi Deus, não foi o pastor. Quem te salvou foi Deus, não foi um irmão. Se você não vai fazer o trabalho de Deus, é você que perde. A obra e a alma que Deus mesmo escolheu para salvar, ela vai ser salva, tá bom? Se você não sair para ir lá no seu vizinho e ganhar aquela alma, Deus vai usar uma outra pessoa e ele vai ser alcançado. Quem perde é você. Cada um somos cooperadores. Então, o raciocínio de Paulo aqui
está tentando dissolver as facções na igreja, ao mostrar que todos os líderes estão do mesmo lado. Estão do mesmo lado, servindo a Deus. A divisão não faz sentido quando se entende que todos, líderes e membros da igreja, estão unidos no serviço a Deus. Ele quer que os coríntios se vejam como parte de uma obra maior que pertence a Deus e que todos devem trabalhar em harmonia. Por isso que o Paulo, aí em Coríntios, lá no capítulo 6, quando ele vê que um irmão está levando o outro ao tribunal, ele diz para ele: rapaz, não faça isso não. Você está levando ele ao tribunal? Faça o seguinte: sofra o dano. Porque vergonha lá nos incrédulos, 2 crentes lá no tribunal nos incrédulos. Por favor, sofra o dano. Para com isso. Porque ele vê que todos nós devemos trabalhar em harmonia. Bem, irmãos, tem várias lições aqui, desses versículos, do 1 a 9. Eu tirei aqui algumas. A gente vê várias doutrinas aqui. Eu, assim, olhei aqui, por exemplo, a graça de Deus, só a graça de Deus. Paulo destaca que, embora ele, Apolo, trabalhe no ministério, é Deus quem dá o crescimento. É graça. Isso enfatiza essa doutrina de que a salvação e todo o crescimento espiritual são obra da graça de Deus. Não resulta dos esforços humanos. A eficácia do ministério não depende da habilidade humana, mas da graça soberana de Deus que opera na vida dos crentes. Por isso Paulo diz: quando eu fui até vós, eu não usei linguagem de sabedoria, ostentação, para tentar, olha como ele fala bonito. Isso não ganha nada. Se Deus não regenerar o coração, pouco importa qual é a tua erudição. O sola fide, ou seja, só a fé. Embora este texto não aborde diretamente a justificação pela fé, a ênfase de Paulo na obra de Deus, em contraste com a divisão humana, sugere que a fé dos crentes deve estar centralizada em Deus e não nos homens. Se você centralizar sua fé no homem, cedo ou mais tarde você vai sair fora, porque todos nós temos defeitos. Entende? Todos nós temos defeito. Se você olhar para um homem, cedo ou mais tarde você vai se decepcionar. Então olha para Deus. É muito fácil. Às vezes, indo para disciplinar, a gente vai falar com o irmão e tudo para disciplinar, aí eu tenho ouvido, diz: não, mas não é só eu que faço isso, o irmão também faz isso, o irmão também faz aquilo. Outro irmão fala: ei, para aí, tu mencionou aí todo mundo, esqueceu de um. Aí quem? Deus, Jesus Cristo. O que ele fez? Diga aí para mim o que ele fez. Então quer dizer que você está seguindo só o mau exemplo? Ah, quer dizer que você está fazendo isso porque o fulano fez, outro fulano fez, tudo mau exemplo, você só segue o mal. Porque Paulo diz: observai de tudo, retém o que é o quê? Bom. Mas os crentes têm a mania de seguir o que é ruim. Olhou um exemplo ruim, é isso que ele vai seguir. Mas o bom não. O bom, nós temos a tendência, a nossa carne, irmão, por mal. Por mal. Você vai ter 1001 desculpa para sair de uma igreja e ficar sem igreja, se você olhar para os homens, se você olhar para as pessoas. Se você olhar para o Senhor Deus, não vai ter nenhuma desculpa. O solo Deus glória, sola deu glória, somente a glória seja dada a Deus. O Paulo deixa claro que, embora ele, Apolo, tenham funções no trabalho de Deus, um planta, outro colhe, é Deus quem deve receber toda a glória pelo crescimento. É Deus que tem que receber a glória. A pessoa não diz: essa igreja está cheia por causa do apóstolo Paulo. Essa igreja tem mais pessoas por causa do Apolo. Essa igreja e tal. Não, irmãos, é por causa de Deus. É Deus, é isso que ele está mostrando.
Então isso aqui ecoa a doutrina que toda a glória pertence somente a Deus. Eu plantei, Paulo regou, o crescimento quem dá é Deus. Os líderes, os servos na igreja são apenas instrumentos de Deus, que Deus usa. Portanto, a glória ou qualquer crescimento ou sucesso espiritual deve ser dada a Deus e não a homens. Nós somos canais, somos meios. A glória é do Senhor. Também vemos, irmãos, aqui a soberania de Deus. Nessa passagem do 1 a 9, a doutrina da soberania de Deus é explícita neste texto, especialmente quando Paulo afirma que Deus é quem dá o crescimento. Ele é soberano, é Ele que dá o crescimento. Isso reflete a crença de que Deus governa soberanamente sobre todas as coisas, incluindo o crescimento espiritual, a obra do ministério. Nenhum líder humano pode causar o crescimento espiritual de quem quer que seja, irmãos. Isso é algo que está inteiramente nas mãos de Deus. Vemos também lá no finalzinho essa doutrina que é a igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo. Embora, é claro, nesse texto não use explicitamente a metáfora do corpo, a ideia de que Paulo e Apolo são cooperadores de Deus, versículo 9, né? E que os coríntios são lavoura de Deus, edifício de Deus, reflete a doutrina da igreja como corpo de Cristo, onde todos têm um papel a desempenhar. Mas Cristo é o cabeça, a fonte de todo o crescimento. Essa visão reforça a unidade e a interdependência dos membros, assim, da igreja. Nós também podemos ver, irmãos, aqui a necessidade da santificação e do crescimento espiritual. Quando ele chama de criança, essa criança deve crescer, deve se tornar um adolescente, né? Um jovem, um adulto, tem que crescer, não pode ficar adolescente o tempo todo, criança o tempo todo, né? Então a crítica de Paulo é a imaturidade espiritual dos coríntios. Nos mostra bem que a vida cristã é um processo, irmãos, contínuo de santificação. Por isso que eu tinha falado que ninguém aqui está perfeito. Se você tivesse 150 anos sentado nessa cadeira, você não estava perfeito. O apóstolo Paulo disse, eu falo dessa maneira, não que eu tivesse obtido ou já conseguido a perfeição. Não. Mas o que eu faço, irmãos, é esquecendo das coisas que para trás ficam. A gente só pode avançar, irmãos, quando esquece as coisas que para trás ficam. Há muitas pessoas que não conseguem avançar, porque eles sempre trazem o que é do passado, mas me fizeram isso, mas me fizeram aquilo, foi assim, e nunca avançam, porque eles vivem no passado. O apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ficou para trás, agora eu vou avançar. Se você não deixar para trás, você não avança. Você fica estagnado, você fica parado, não tem progresso na sua vida espiritual para nada. Por quê? Porque você parou no passado, está no passado. Então nós temos que avançar. Mas uma coisa bem interessante que o Paulo fala, ele diz, olha, aquele que planta, aquele que rega, tem o seu galardão. Deus é justo, irmãos. Ele não está falando aqui de salvação, ele está falando de galardão. Olha que coisa maravilhosa. O Matias até, ele disse, mas por que o Paulo fala de galardão? O que é esse galardão? Eu disse, não, meu filho, olha, se você trabalhar para o Senhor, se você fizer a obra de Deus, o máximo que você fizer aqui, Deus vai te dar o galardão. Isso não é salvação. Salvação você não merece. Salvação é um ato misericordioso de Deus. Ele é gracioso. Ele te salva porque Ele quer salvar, não porque você mereça. É dom de Deus. Aí ele disse, poxa pai, eu já estou no céu, aí Ele ainda vai me dar alguma coisa? Essa é demais. Olha, só de estar lá no céu já é maravilhoso, ainda vou receber galardão.
Então, no Novo Testamento, irmãos, o conceito de galardão está intimamente ligado à fidelidade, obediência, perseverança e serviço cristão. Deus promete recompensas eternas, como coroas, tesouros celestiais, aqueles que vivem de acordo com a sua vontade e perseveram na fé. Essas recompensas não são para exaltar o indivíduo. Olha, toma aqui, você vai ganhar essa coroa porque você... Não é para exaltar o indivíduo, mas para reconhecer a obra de Deus através da vida de cada crente. Elas apontam para o fato de que, enquanto a salvação é um dom gratuito, as nossas obras e fidelidade a Deus têm um valor eterno que será reconhecido, recompensado por Deus. A minha pergunta é, meus irmãos, o que é que você merece ganhar? O que é que você merece ganhar? Você já é salvo por Jesus Cristo, mas vai chegar lá de mão vazia? Ele te salvou de você ir para o inferno, para o lago eterno de perdição. E quando ele te salvou, ele não te levou para o céu, não. Tu ainda está por aqui. Eu ainda estou por aqui. A pergunta é, por que Jesus te deixou e me deixou? Para você fazer o quê? Para você fazer a obra dele. Irmãos, nós vamos partir. Um dia nós vamos partir. A minha pergunta é, quando você chegar lá no céu, você acha que você vai merecer o que de galardão? O que é que você tem feito para Jesus? Não adianta dizer, eu não faço porque o fulano de tal, eu não faço. Esqueça, Jesus Cristo não vai dizer assim, é mesmo, que coisa, você está desculpado, vou te dar um galardão mesmo assim porque o irmão fulano de tal te atrapalhou, e o outro irmão também te atrapalhou, e o outro te atrapalhou. Não. O que é que você vai fazer para o Senhor? É a recompensa que Ele vai te dar. O que você fizer, você não vai ganhar pelo trabalho de ninguém, você só vai ganhar pelo trabalho que você fizer. Tem trabalho? Vai ao encontro dele. O que é que tem feito? Pare, irmãos. Pense na sua vida. O que é que você tem feito para o Senhor? Você e Deus. Porque eu não vou estar lá não, do teu lado junto contigo e nem dizer, foi ele, tal. Não foi não. Não, é você e Deus. E diante dele, irmãos, não tem desculpa esfarrapada. Quando Jesus Cristo aceitou e parou com aqueles que estavam censurando a Maria, que estava ali aos pés dele derramando aquele perfume, e o Judas disse, olha, podia ser vendido por 300 denários. Jesus Cristo disse assim, para. Ninguém tinha feito isso, ninguém tinha derramado uma gota de azeite no pé dele. Mas aquela mulher fez de tudo. E Jesus Cristo disse assim, deixai-a. Aí ele diz, ela fez o que pôde. Irmãos, aquela mulher não poderia ter feito 1 centímetro a mais, porque quem viu o que ela pode fazer é Jesus. E Jesus não teria mentido. Se ele diz que ela fez o que pode, o que podia, é porque ela podia só fazer aquilo. Então veja só, Jesus sabe o que tu pode fazer. Não adianta chegar com ele, Senhor, eu não podia, porque comigo você pode dar desculpa à vontade. Para um outro irmão você pode dar desculpa à vontade, mas para ele não. Ele sabe que você podia fazer, ele sabe que você pode fazer, ele sabe se você está sendo negligente ou não. É você e ele. O que você merece ganhar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por tudo que nós aprendemos nesse texto tão rico, Senhor, de lições para nós. Que possamos aplicar em nossos corações, que possamos aplicar em nossa própria vida, Senhor, e que o Teu nome seja honrado e glorificado. Leva-nos aos nossos lares na Tua paz, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe.